Boa tarde a todos e a todas. Praticamente, esse encontro está repleto de mulheres. Só tem, que eu consigo visualizar aqui, 2 homens. Além de essa pessoa que vos fala. Isso é muito importante, porque, de certa maneira, a nossa discussão tem um pouco a ver com essa questão de conquista, de ocupação de conquistas e de ocupação de espaços, certo? O tema que nós vamos discutir é participação política da pessoa com deficiência. Nós tínhamos até pensado em falar um pouco sobre inclusão na educação, mas conversando com a Tânia, que é uma das participantes de hoje, nós preferimos dar prioridade a um tema que talvez seja bem ou tão relevante quanto o proposto inicialmente. Então, esse tema, ele tem um contexto, digamos assim, de entendimento, né, que tem muita pertinência e relevância. A discussão sobre a pessoa com deficiência é uma discussão de alta relevância na medida em que nós estamos discutindo a concretização de direitos civis e políticos. Vejam só, meus amigos, os direitos civis e políticos é uma conquista do final do século XVIII, levando em conta o nosso relógio europeu de identificação de conquistas de direitos, certo? Então, no final do século XVIII, com as revoluções liberais, é que as pessoas, notadamente os homens, começam a ocupar de maneira mais larga, né, os espaços públicos, e novos modelos de Estado, de sociedade, começam a se organizar por meio da representação, certo? E, ao longo dos anos, e ao longo de muitas lutas, o século XX, ele nos reserva, basicamente, um processo muito turbulento de avanços, mas também de retrocessos, né? Porque nem tudo é feito num contexto de linearidade de conquistas. E nesse espaço em que a democracia possibilita a discussão sobre direitos, nós temos aí, do final do século XIX, já antes já havia um movimento muito forte. No século XX, no final do século XIX para o século XX, que é o contexto de disputas por parte das mulheres na participação do voto, que é o caso aí que, inclusive, foi bem ressaltado pelas eleições norte-americanas e simbolizado na roupa que a então vice-presidente eleita, a Kamala Harris, utilizou, né, para demonstrar aí que, simbolicamente, uma conquista, uma luta tão sangrenta, digamos assim, travada no final do século XIX para o século XX, e durante o século XX, uma mulher chega ao posto, digamos assim, ao segundo posto mais alto da democracia, dita da maior, né, democracia, que é os Estados Unidos da América. Então, esse processo de conquistas dessa mulher e de todas as mulheres, em termos de participação, em termos de ocupação de espaços públicos na sociedade e na política, né, já que, basicamente, o que nós enxergávamos era uma divisão muito clara entre o que era público e o que era privado, e qual era o espaço dos homens e qual era o espaço das mulheres. E esse processo de conquistas, ele se deu justamente pelo movimento da participação política, porque até se entendia a necessidade de se ouvir as mulheres, né, e
entendê-las como parte importante da sociedade, né, como sempre figurou, muito embora de forma, num espaço muito limitado, né, que é a casa e talvez o jardim, né, mas a luta demonstrou, a luta feminista, né, digamos assim, demonstrou a importância que se tem de se ouvir, de ser ouvida, né? E o espaço da política é o espaço da reivindicação, é o espaço da luta institucional pela inclusão das pessoas dentro de debates que tocam a todos, e, no caso, as mulheres não poderiam ficar de fora. E esse processo, por exemplo, que no Brasil ele se deu pela primeira vez com a Constituição de 1964, onde a mulher teve direito a voto, muito embora não tenha, né, participado, não tivesse a oportunidade de ter votado naquela ocasião, porque logo em seguida o Brasil passou pelo regime ditatorial de Getúlio Vargas e ficou nessa balança, né, de sobe e desce entre momentos democráticos e momentos autoritários. É na Constituição 88 em que a mulher brasileira experimenta todo esse processo, né, de conquista e de luta por um espaço na política. E hoje nós vemos que isso é altamente tocado, isso é altamente realçado, e parece uma coisa normal dizer que as mulheres precisam ocupar os espaços públicos, precisam participar da política, precisam ser elas mesmas e não, digamos assim, ser identificadas com comportamentos masculinos para poderem ocupar os espaços públicos, tá? Então, essa discussão que a cada dia se torna mais normal, né, e que, inclusive, por exemplo, no Chile, a discussão da Constituinte, que vai ser formada em abril, ela é uma Constituinte paritária, ou seja, 50% de homens e 50% de mulheres. Ou seja, é um momento em que um país da América do Sul, né, fortalece essa ideia que precisa ser mais e mais difundida nos discursos, seja dentro de casa, seja nas universidades, seja em outros espaços públicos, certo? E, de um modo geral, pessoal, professor, o senhor está falando de uma coisa que não tem nada a ver com o tema central da palestra. Pode ser que não tenha diretamente, certo? Mas a ocupação dos espaços públicos e, principalmente, a ocupação na política representa a oportunidade de concretização e de colocar em pauta disputas que são fundamentais para a pessoa com deficiência. No Brasil, principalmente pós-Constituição 88, o que se tinha e o que se tem em relação à pessoa com deficiência é basicamente em questões que tocam a previdência, em questões que tocavam a saúde pública, né? E também, de um modo geral, um espaço muito restrito de mobilidade, na medida em que a pessoa com deficiência ela é vista sob uma perspectiva mais voltada à saúde pública, a meios de terapêuticos, de possibilitar, boa tarde, Marcos, de possibilitar acesso ao SUS, acesso à Previdência, e essa discussão, ela, muito embora seja importante também, e que de um modo geral é importante para todos os cidadãos, é a questão da inclusão nesses espaços públicos. E aí, aos poucos, começam a surgir algumas legislações que começam a dar corpo a essas reivindicações, certo? Seja algumas leis esparsas, sejam tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil começa a internalizar, como, por exemplo,
a Convenção de Nova York, o seu protocolo, e o Tratado de Marrakech, né, que são 3 tratados internacionais que desenvolvem ações de emancipação, né, que é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente tratar de questões que envolvem a manutenção da pessoa pelo sistema da Previdência e a sua, digamos assim, dignidade na dimensão da saúde em termos de prestação do SUS, né, nesse contexto de seguridade social. O que se quer é algo mais além. É emancipação. E a emancipação, ela importa em quebrar paradigmas para que essas pessoas elas possam ocupar espaços públicos. Os espaços públicos da educação, o espaço público do acesso ao emprego, o espaço público, no caso do trabalho, né, o espaço público também da política. E a gente fica se perguntando, e até eu escuto, né, eu tenho certeza que não é por maldade, tá? Mas é um preconceito quase que cultural, que a gente luta todo dia contra ele, né? Seja a nossa condição de homem para com as mulheres, seja a nossa condição de pessoa que não possui, né, que nós não somos pessoas com deficiência, não enxergar quais são as principais reivindicações. E nesse contexto é que nós precisamos entender que esses espaços, eles são de fundamental importância, não só para a pessoa com deficiência, mas também para toda a sociedade que começa a experimentar de forma muito tardia a convivência saudável e salutar com essas pessoas. Tem aluno que eu falava, né, que amigos também, que é um contexto de fala preconceituosa, mesmo que eles não acham que são, mas é um contexto de fala preconceituoso. Dizem que, mas isso só vem agora, né? Na minha época não tinha isso, na minha época não tinha pessoa com deficiência, o mundo está acabando, né? A sociedade está complexa e de uma hora para outra surge esse contingente gigantesco de pessoas, né? E aí eu até falava com meus alunos, gente, a ocupação dos espaços por meio da consagração de legislações, por meio de lideranças do movimento, começa a despertar nas famílias o sentimento de que essas pessoas elas são capazes de coisas que qualquer outra pessoa é capaz, porque todos nós somos pessoas. Então, é um pressuposto tão básico, é uma obviedade tão clara, mas que base... Oi, meu amor. Papai está na palestra, tá? O papai dizia isso. A senhora Lizy carregou o joguinho silêncio. Pois vai lá, vá. Tá. Continuando aqui, gente, desculpa. Mas, basicamente, a gente escuta muito esses discursos preconceituosos, ainda que subliminares, e não entendem, de um modo geral, essas pessoas não entendem que essa aparição pública é um ponto de partida para que essas pessoas elas comecem a ocupar não só os espaços reservados e, digamos assim, isolados de saúde e de previdência, mas também possam ocupar outros espaços, como é o da política, tá? Então, eu sempre digo que democracia é um processo. Democracia não é uma instituição pronta e acabada que se oferece a uma sociedade por meio de uma Constituição. A democracia é um processo de construção contínua, e os canais de construção é que vão oportunizar justamente a inclusão dessas pessoas na nossa vida, no nosso cotidiano. Tá? Então, eu tive a ideia, né, mas
Eu sei que existem, eu tenho brilhantes alunos, inclusive essa que está aqui, que vai conversar com a gente hoje, é a Tânia Torres, que é uma ex-aluna egressa, né? Ela tem deficiência visual, né, Tânia? E enfrenta, além de outros, além talvez a deficiência visual seja um só, né, dos grandes desafios que a Tânia tem e de luta diária, né? Por reconhecimento, por afirmação e por conquista, né, de espaço. Então, a Tânia, ela veio nos 5 anos do nosso curso de Direito, né, passou os 5 anos, e nos proporcionou uma perspectiva diferente de pensar esses temas, certo? E nada mais justo e nada mais razoável do que dar o espaço à pessoa, né, que não só tem competência para falar sobre o tema, mas também que vive na pele todo esse contexto em que a nossa sociedade ainda não despertou para a grandeza e a importância dessas pessoas. Eu falo, né? Eu tenho a minha filha, que acabou de entrar aqui, a minha filha é pessoa com deficiência, né, equiparada à pessoa com deficiência, porque é autista, certo? E, muito embora eu seja, digamos assim, principalmente depois que a minha filha nasceu, né, do diagnóstico, ser um defensor mais árduo, né, dessa causa, eu não tenho toda a credibilidade para falar sobre o tema do que uma pessoa que possui, né, todos os desafios diários de ser pessoa com deficiência. Então, eu convidei a Tânia para que ela pudesse compor esse momento, para passar um pouco da sua experiência e também falar sobre a importância da participação política nos processos de afirmação e de conquista desses espaços públicos. Então, Tânia, seja bem-vinda. Tânia Torres, seja bem-vinda à nossa mesa de discussão, certo? Você aí está com a palavra. A Tânia, ela faz parte do nosso grupo de Constituição e Democracia, né? Nós discutimos diversos temas sobre política, sobre democracia, sobre a efetividade da Constituição, sobre os processos, né, digamos assim, os processos polêmicos que ocorrem nas democracias, Estados Unidos. Agora nós vamos, se Deus quiser, estudar sobre o Chile e também discutimos, na medida do possível, o acesso, né, o acesso à pessoa com deficiência. Tanto é que esse semestre eu encaminhei uma proposta de pesquisa justamente para fazer um estudo no município de Quixadá, que tem por objetivo trabalhar a participação da pessoa com deficiência nos processos decisórios do município, né? E também, de um modo geral, falar sobre inclusão e emancipação, certo? Então, é um momento oportuno, até para uma forma de fazer essa divulgação ampla, e, se Deus quiser, dando certo, né, a submissão, nós vamos, aí, no início do ano, começar a discutir de forma mais severa, digamos assim, de forma mais sólida, meios de tornar a nossa cidade mais acessível, mais compreensível, né, mais aberta, não só a um discurso que nós temos que acolher, mas também que nós temos que, não é só dar o espaço, né, é aprender e crescer junto com essas pessoas. Então, Tânia, está contigo. Obrigadão, Pedro. Pessoal, vocês me ouvem bem? Tranquilo? Sim. Ok. Então, vamos começar, tá? Pedro me chamou e eu arrastei o Marcos, que é um colega meu, um colega que é militante junto comigo, pessoa com deficiência visual por baixa visão também, que vai falar um pouquinho para vocês sobre políticas públicas, que essa é bem a área de Marcos.
E aí a gente vai trabalhar dentro dessa perspectiva. Eu vou trazer um aparato geral, dentro da perspectiva da pessoa com deficiência no que tange a participação política, inclusive a representativa no que tange a nossa democracia. E aí depois a gente fala de como esse acesso ele tem sido difundido, né, de fato, tem sido efetivado, que é bem a partir das políticas públicas, que é bem a partir de um movimento social mais articulado. Pedro trouxe uma compreensão muito grande sobre as minorias e o adentrar das minorias nesse espaço público, né, que é o espaço político, é o espaço civil, é o espaço jurídico, é o espaço social. Mas aí a gente encontra diversas barreiras, mesmo no século XXI, né? Mesmo no ano 2021, 2020, olha aí, eu já estou querendo entrar no ano 2021, mas a gente já vai tendo algumas barreiras, aliás, continuamos tendo, né? Eu costumo dizer muito, e quem me conhece sabe, que pessoas com deficiência, eles tentam chegar ao palco, né? Nós tentamos chegar a um palco da vida, né? A gente faz essa analogia um pouco romântica. E aí a gente vem rasgando alguns véus, algumas cortinas, para se chegar nesse palco. A nossa luta tem sido árdua durante milênios, né, vamos dizer assim, mas hoje a gente está com um véuzinho lá, ainda continuando, tentando rasgar esse trem, para poder a gente chegar e fazer o nosso show, né, dar o nosso show na vida. E que show seria esse? Olha, a gente tem alguns tratados aqui de suma importância, que foram, né, os primeiros tratados que adentraram, o primeiro tratado que adentrou ao Brasil pelo Quórum de Emenda Constitucional, que foi o tratado resultante da Convenção de Nova York em 2007, que foi internalizado pelo um decreto em 2008, e aí a gente encontra o primeiro marco internacional no qual a gente percebe a participação política, e eu falo política em termos de debate mesmo, e esse debate refletindo nas nações, de uma forma geral, nessa convenção, chamada de Convenção da ONU, que ocorreu em Nova York no ano 2007, da qual o Brasil foi signatário, certo? Então, o que acontece, meu pessoal? Nessa convenção, nós fomos quebrando alguns tabus, algumas barreiras. Por quê? Como o Pedro bem salientou, nós, pessoas com deficiência, nós somos vislumbrados como incapazes. Inclusive, esse é um termo que não existe mais para tratar sobre pessoa com deficiência no Brasil. Incapazes são aqueles menores de 16 anos, conforme o Código Civil de 2002, tá? Então, assim, nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva de caminhada a passos lentos, porque nos impedem muito de ter um passo mais rápido. Primeiro, porque nós temos uma questão sobre nós que nos tranca, que é o capacitismo. Né? Aquela ideia de que a pessoa com deficiência ela é incapaz, ela não tem coragem, ela não tem condição de fazer determinadas questões. Por exemplo, trabalhar, andar sozinho, participar da política, né? Então, a pessoa com deficiência, ela se encontra ela porque ela é cega, então não dá para ela trabalhar com um computador. E aí, ela não sabe, não tem como ela varrer um chão, porque vai ficar sujo. Como é que a gente vai colocar uma pessoa cega dentro do mercado de trabalho? E aí começa-se a se discutir essas questões, e aí o que acontece? Acabam resguardando, e é esse termo mesmo, porque se acha que está resguardando a pessoa com deficiência, quando na verdade está impedindo ela de chegar onde ela deve chegar. E aí a gente encontra uma grande dificuldade de pensares. Não é de legislação. Hoje a gente tem uma legislação muito farta. A gente precisa de mais políticas públicas, mas legislação a gente tem. Então a gente precisa de um pouco mais desses pensares, né? Porque a gente precisa de várias pessoas pensando a favor da pessoa com deficiência, mas a favor da pessoa com deficiência enquanto pessoa. Inclusive, o próprio termo que traz traz o nome, né, pessoa com deficiência, foi um termo proposital, porque o portador de necessidades especiais ou portador de deficiência, ele já era englobado dentro de uma questão de incapacidade, ele já trazia consigo, ele portava consigo algo muito ruim, negativo. Isso é o que a sociedade lá fora pensa. Então, acaba que a gente vê
uma barreira, um portão muito grande que nós não conseguimos abrir. Mas não porque a gente não conseguiu chegar à política, porque a legislação, aos poderes públicos, nós conseguimos alcançar. Nós tivemos uma grande movimentação em 2007 em Nova York, que fez com que a gente surgisse. Era como se pessoas com deficiência nunca tivessem sido vistas. E, de repente, elas estavam na moda. Olha que legal. Elas estavam na moda. E aí? A gente veste essa moda? Não, a gente não veste essa moda. Hoje, a gente tem um fruto muito valioso dessa Convenção de Nova York, que é a nossa Lei Brasileira de Inclusão, uma lei que foi promulgada no meio do ano de 2015, mas que 5 anos depois, mais de 5 anos depois, essa legislação ela continua sendo um pouco falha. Ela deixa de ser efetiva ao passo que as pessoas não a internalizam, ao passo que as pessoas não a vivem. Então, é por isso que, como o Pedro falou outrora, nós nos encontramos na questão da Seguridade Social, nós nos encontramos sob o espectro da mobilidade urbana, nós nos encontramos sob o espectro da contratação da lei de cotas, mas a gente não se encontra dentro de um contexto, de fato, político. Porque nós conseguimos alcançar legislações e elas estão lá. Os movimentos buscam incessantemente adentrar a esfera política, e aí a gente encontra o oba-oba. Ai, legal, vamos trabalhar isso, vai ser bacana, tal. Ótimo. Mas na hora de efetivar, mas é porque a gente não tem tradutor, né, que é o intérprete. Mas é porque a gente não tem como ir para um outro prédio com acessibilidade realmente, não tem elevador, escada. É porque a gente não tem ferramentas de acessibilidade em áudio. Nós não temos. Infelizmente, o Estado não nos proporciona. Isso é o que a gente escuta muito. Na hora do oba-oba, tá todo mundo, olha, bacana, é bom ter direitos, é bom a gente conseguir ter uma igualdade, nem que seja assim um tanto quanto material, mas a equidade, ela não existe. Ou melhor dizendo, não vou ser pessimista, gente, Ave Maria. Ela existe em uma pequena escala. Ela existe, por exemplo, entre a relação que eu tenho com o Pedro de amizade, entre a relação que ele tinha para comigo enquanto coordenador de curso. Mas, se nós chegarmos, por exemplo, à Câmara de Vereadores de Quixadá hoje, eu e Pedro vamos perceber que essa equidade é entre nós dois e não de uma forma de vertical. Né? Não é para todos, para alguns. E isso é muito complicado porque a gente acaba tendo uma problemática ainda maior do que a acessibilidade e a inclusão no sentido geral, é trazendo um recorte para a questão política. Porque o inacesso à política nos torna menos que cidadãos. Você já pensou ser menos que cidadão? Acredito que todos aqui tenham mais de 18 anos e sejam capazes de votar, né? Então, todos somos cidadãos. Mas ao ponto que nós, pessoas com deficiência, não conseguimos debater política, não conseguimos acessar a política, nós somos menos que cidadãos. E como fica, Tânia, isso? Fica sem resolução? Não. Não, porque tem pessoas capazes, pessoas com garra, que buscam incessantemente, e olha, quando eu falo pessoas capazes com garra, eu não quero que vocês vislumbrem as pessoas com deficiência que têm tais características enquanto heróis. Não. Porque aí também é chegar ao 800, né? Não é nem 8 ou 80, é 8 ou 800.
Então, assim, não somos heróis. Não é porque nós tentamos todos os dias, não. Somos pessoas que buscam incessantemente serem inseridas no campo social. Porque a gente, na hora do dever, a gente vai atrás. Ou melhor dizendo, nos vem, né, para que a gente cumpra com os nossos deveres. Por isso que na hora dos direitos a gente também tem que correr atrás. E estar nessa batalha, estar nessa luta, é mais do que essencial e obrigação para a gente. Primeiro, para a gente enquanto pessoa, né? Segundo, para a gente enquanto uma classe que tem sido deixada, largada à margem da sociedade, sob um espectro de vulnerabilidade. Porque se acha, hoje eu estava olhando uma coisa, falando sobre seguridade social, aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre a perspectiva do LOAS, né? Do LOAS não, o LOAS é a legislação, mas do BPC, que é o benefício de prestação continuada devido ao idoso ou a pessoa com deficiência que nunca contribuíram, né, com a Previdência Social e não tem condições de se manter. A gente percebe que, a partir da pandemia, nós temos uma divergência muito grande jurisprudencial quanto à LOAS. Porque na legislação, a gente fala sobre 1/4 do salário mínimo por pessoa, né? A renda per capita familiar para concessão do critério socioeconômico, mas diante da situação pandêmica em que estamos inseridos nesse momento, nós temos algumas decisões que permeiam o campo do meio salário mínimo por pessoa. E aí, é muito complicado quando a gente pensa sobre a questão do BPC e não pensa em individualidade. Ou melhor dizendo, individualização do benefício de prestação continuada. Quem gosta de penal sabe, né, que a gente, na hora de cumprimento de pena, a gente tem que cumprir a pena individualmente, né? Hoje em dia, a gente tem essa perspectiva. É quase que a mesma coisa lá para a pessoa com deficiência, tá, meu povo? Só que olha como funciona. É a coisa mais paradoxa que se tem. Porque como é que um benefício é para uma pessoa, para que essa pessoa se cuide e se mantenha, e eu tenho que deferir ele diante de um contexto socioeconômico familiar? E aí eu não falo de um contexto onde se avalia a realidade, eu falo de um contexto objetivo. Porque tem julgados que nós nos deparamos em que os juízes simplesmente não aceitam o estudo socioeconômico. Tem que ser o que está na lei, aí são juízes completamente legalistas, é claro, né? A gente encontra um ou outro aqui e acolá. Mas, assim, é quase que a regra. Porque um puxa do outro, que puxa do outro, porque aqui fulano pensou assim. E aí eu estava olhando hoje umas decisões do TRF1 e do TRF4 acerca dessa questão, e percebendo quanta divergência nós encontramos agora na época da pandemia. Porque aí a gente encontra uma legislação, né, um decreto que foi iniciado, esqueci o número do decreto, foi iniciado na Câmara, uma legislação, perdão, que foi iniciada na Câmara e que foi barrada pelo atual presidente. E essa legislação tratava exatamente sobre a questão do meio salário mínimo por pessoa. E aí, eu só fazendo um adendo aqui, quem consegue viver com meio salário mínimo? Né? É difícil, né? Com um já é difícil. Imagina com meio. Então, assim, a gente começa a perceber que há de se fazer movimento. Eu falo movimento sob uma perspectiva muito objetiva, é de se mover mesmo. É de não ficar parado e dizer assim, mas no Brasil é desse jeito. O que eu vou fazer se no Brasil é desse jeito? E aí eu encontro com colegas de luta, de militância, que têm essa visão. No Brasil é assim. Gente, mas as pessoas que me antecederam, que conseguiram alcançar um movimento internacional,
que conseguiram adentrar a legislações, aliás, a nações que não tinham a menor consciência do que era ser pessoa com deficiência, como a Índia, por exemplo, porque pessoa com deficiência ainda lá era percebido, até poucos anos atrás, ainda era percebido como abominação. Seria um castigo dos deuses. A gente meio que vê isso nos filmes antigos da Grécia, né? Em Esparta, na Grécia mesmo, em Roma. Pois bem, isso não está tão distante da nossa realidade. Foram alguns anos atrás, 30, 40 anos no máximo. Então, a gente acaba percebendo que, olha só, o que o meu antecessor fez? Eu não vou deixar ele na mão. Não é agora que eu vivo dentro de uma democracia que eu não vou abrir a boca. E outra coisa, pessoa com deficiência tem mesmo que abrir a boca. É claro que as pessoas surdas, que não têm fala, né, que elas não têm o costume da fala, e por isso elas não têm a comunicação verbal, elas também falam por outros meios. A gente tem aí um idioma só para pessoas surdas, né, que é a língua brasileira de sinais, que por sinal é nossa, mas todo mundo usa. Muitos países são bilíngues por causa da Libras. Então, assim, a gente precisa realmente falar. Pedro, se me encontrasse na rua, se não me conhecesse, Pedro jamais ia notar que eu sou pessoa com deficiência visual. A não ser assim, né? Quando eu acabo tropeçando, caindo, né? Mas aí, olhando assim para mim, Pedro não perceberia. E é a minha obrigação, enquanto pessoa com deficiência. Eu não posso só achar que o Estado tem que vir ao meu reino, né? E ao vosso reino, nada. Eu também tenho que ir, eu também tenho que descer um pouquinho do meu orgulho de dizer assim, eu sou pessoa, eu mereço, e dizer, olha, eu sou pessoa, eu realmente mereço. Mas para isso eu tenho que falar. E tentar. E sabe como é que a gente consegue isso? É fazendo sempre a oposição. Porque ultimamente nós temos. E por que eu falo sempre a gente tem que se opor? Porque ultimamente a gente acaba. E aí eu vou pedir licença para trazer um exemplo muito chulo, que eu achei de muito mau gosto, mas eu tenho que entender também, porque ela é mãe, e às vezes os pais, né, eu não sou mãe ainda não, mas quero ser, aliás, sou mãe de um bebê de 4 patas, meu gato, mas quero ser mãe um dia, então eu tenho que pensar que, pelo ângulo dela, né, a gente tem que ter uma escuta empática, mas na verdade essa escuta me doeu os ouvidos. Eu até conversei com o Marcos sobre isso, porque a gente estava falando do plano de governo de alguns dos candidatos à prefeitura de Fortaleza, né? Hoje eu resido aqui em Fortaleza. Apesar de votar em Quixadá. Mas vamos lá. Pessoal, a vice do capitão Wagner tem um filho com deficiência. Ela foi uma pessoa que motivou uma campanha, inclusive, há uns anos atrás, sobre medula óssea. Foi uma das maiores campanhas que o Estado já viu sobre doação de medula. E aí, quando ela estava fazendo a propaganda eleitoral dela, ela se utilizou de um termo que me dói a alma. Foi justamente que nós tínhamos que falar pelas pessoas com deficiência. E o plano, né, Marquinhos, do capitão Wagner, é o melhor plano para a pessoa com deficiência. Só que ele está vindo muito deturpado. Porque não tem que falar por mim. Eu tenho voz. Eu posso. Foram muitos anos em que as pessoas falaram pelas pessoas com deficiência. Muitos anos. O Braille, por exemplo, tem mais de 200 anos. Foi inventado por uma pessoa que acabou tendo deficiência, mas olha só quantas e quantas pessoas precisaram falar para essas pessoas. Pessoas que não tinham deficiência alguma.
crianças que precisaram ser educadas em casa pelos pais, levadas a vida inteira por pai e mãe, tio, responsável, enfim. Mas hoje isso não precisa mais acontecer, até porque eu sou capaz. Vá procurar a incapacidade da pessoa com deficiência. Você pode achar no Google um trabalho ou outro antes da LBI, antes das mudanças da LBI em outras legislações, né, como o Código Civil de 2002, que é o que é vigente ainda, né? Então, assim, falar por mim ninguém precisa. Eu tenho capacidade de fazer a minha própria fala. Até mesmo porque, como o Pedro falou, a gente tem local de fala. Pedro, quando ele fala a questão de que nós, mulheres, como ele fez essa introdução, teve um movimento sufragista no final do século XIX para o início do século XX, inclusive foi um movimento iniciado por mulheres operárias na Inglaterra, né? Esse é um movimento deles, que ganhou grande repercussão ao passo que nós fomos possíveis de ser eleitoras, né? Passamos a ser passíveis de ser eleitoras, apesar de não sermos elegíveis à época, né? Do movimento, mas que tomou grande proporção. Mas ele não pode, em momento algum, dizer que aquele movimento me fez ascender na vida, me fez ascender a minha classe, né, no campo social, porque ele é homem, é diferente. Então, falar de Pedro sobre isso é um falar por um outro ângulo, é um olhar de homem para com a mulher. Não estou falando que é um olhar machista, muito pelo contrário. Prestem bem atenção, é um olhar de um local de fala de um homem, que é muito adepto a reflexões sobre minorias, sobre grupos vulneráveis, enfim. Mas falar é a mesma coisa, por exemplo, que se eu for falar das conquistas masculinas. Eu vou falar com admiração, mas eu não posso falar com orgulho necessariamente, porque não fui eu quem fui lá e fiz, não foi a minha classe que foi lá e fez, né? Então, hoje, quando a gente pensa assim, eu sou capaz, eu posso falar por mim, que ninguém mais precisa falar por mim, é porque eu tenho o meu local de fala. E eu vou dizer para vocês o quanto é difícil ser mulher com deficiência no Brasil. Acho que em qualquer lugar, mas no Brasil, meu Deus do céu, tá complicado. Tá complicado porque, às vezes, eu faço parte de um coletivo daqui, de Fortaleza, que trabalhou no tempo da pandemia violência contra a mulher. E nesse próprio coletivo eu me senti excluída. Porque para eu falar sobre violência contra a mulher com deficiência, eu meio que tinha uma trava. Não era trava para mim, minha. Era uma trava que eu percebia dentro do próprio grupo. Então vocês imaginem como a classe é desunida, né, às vezes. Mas, gente, se eu não insistisse toda a vida, inclusive, tá, que a pandemia tem 9 meses, por aí, eu ainda hoje vejo uma outra amiga minha que é cega colocar, gente, faz a descrição da imagem. Gente, pelo amor de Deus, são meses. Mas ela ainda pede para que seja feita a descrição da imagem. Porque algumas figurinhas o Talkback não lê, né? Que é um programinha de software para leitura de tela. Então, acaba que a gente precisa, né? Cards, por exemplo, não tem como ver, enfim, não tem como ler. E aí as colegas, as companheiras vão publicando e a gente vai ficando sem ter como entender. Aí chega um ponto que eu cansei. Nesse ponto eu cansei de pedir, mas a minha colega ainda não cansou, não. Continua lá pedindo para fazer a descrição da imagem. É o nosso local de fala. É o nosso local de fala que tem sido tirado sempre. Certa vez eu encontrei com uma... Encontrei não, fazer parte de um grupo de estudo, que eu não vou falar qual é o grupo de estudo, sei que não, só vou dizer que não é na Católica, né? Porque, graças a Deus, fui muito, muito feliz na minha vivência com a Católica, ainda sou. Mas participei de um certo grupo de estudo do qual eu não sou mais participante, em que
se discutiam direitos fundamentais, eu só vou dizer isso. E aí, uma vez, a professora foi e colocou lá um card sobre uma live que eu tenho. E eu perguntei qual era o link de acesso. Ela tem na imagem. Disse, professora, eu não consigo ver. Ela consegue sim. Gente, foi assim na minha cara. Consegue sim, tá lá. Eu sou militante, sou ferrenha e sou braba, né? Como a gente costuma dizer, eu meia braba. Mas sou mesmo, sou raivosazinha um pouquinho, às vezes, né? Porque sou pequena, gente. Por aí vocês tiram. Então, na hora, em vez de eu brigar, né? Eu só olhei e eu calei de uma forma que aquilo doeu no âmago do meu ser, mas eu não tinha condição de dizer qualquer coisa. Gente, eu já enfrentei grandes problemas, inclusive de na escola uma professora olhar para mim na frente de toda a turma e me zoar por conta do meu olho torto, né? Do olho com desvio. Tem um estrabismo alternante nos dois olhos. Mas o esquerdo, ele é pior, né? Porque ele tem eu tenho muita dificuldade de controlar o meu olho esquerdo. E aí ela no me zoar, ela falou a seguinte frase: e você com esse zóio trocado, viu? Escola pública, sou filha de escola pública, filha de ProUni, né, das políticas públicas de inclusão, inclusive. E ouvir aquilo me deixou tão envergonhada. Da mesma forma eu me senti no dia que eu vi isso, né? Hoje eu estou fazendo 28 anos. Eu devia ter uns 12 anos na época. Por sinal, 11 feliz anos. aniversário, viu? Oi? Por sinal, feliz aniversário. Hoje é seu dia, né? Hoje é meu dia. Então, eu tinha uns 11 para 12 anos na época, e até hoje isso me dói. Isso me dói não porque eu me sinto uma vítima, viu? Prestem bem atenção. É porque dói os ouvidos você perceber que alguém, e olha que eu sou apaixonada pela docência, quem me conhece sabe. Pedro foi meu professor, é meu amigo, é quem eu levo para a vida. Paulinha, Semiramis, Rangel, tantas outras pessoas, o Saulo, né, que também é um grande mestre, foi um grande mestre para mim, que eu gosto muito de pesquisa, e se deve, em grande parte, à metodologia científica do Saulo no segundo semestre, né? Kátia Gardeni, que não faz mais parte da Católica, mas que até hoje é uma grande incentivadora, inclusive Geissa Braga também. São pessoas que eu levo para minha vida, gente. Por isso que me dói tanto, ainda hoje, ter escutado aquela frase aos 12 anos e ter escutado essa aos 27, né? Porque foi alguns meses atrás. Porque tem pessoas que são capazes de mudar o mundo como os professores, por mais que eles tenham uma turma de 40 e só um ouça, mas esse um pode mudar o mundo, né? Essa ainda é a minha ilusão, viu, meu? Mas vamos lá. Então, me doeu muito por ser pessoas que deveriam me ajudar. Ou melhor dizendo, que deveriam ajudar as outras. Porque escolheram uma missão. Porque você pode ser, vá ser médico, vá ser advogado, vá ser gari, vá ser empregado doméstico, engenheiro, qualquer coisa que você pode ser. Mas quando você decide ser professor, seja gente, né? Seja um bom professor. Não vá por raiva, não. Porque você vai estragar a vida de muita gente. E foi assim que eu percebi essas duas pessoas. Mas como é que eu me calei? Como a Tânia, mas você é tão militante, se cala, me cala, mas me calei por vergonha. Não minha. Vergonha delas, né? Vergonha delas que deviam se colocar num patamar e desceram de um salto de tal maneira que eu não tinha o que dizer. Nada que eu dissesse ali seria algo que cairia bem.
inclusive para mim, né? Então, acaba, gente, que diante de todo esse contexto, a gente só pode continuar tentando. Hoje, eu tenho alguns amigos, inclusive eu e Marcos, né, Marquinhos? Marquinhos tá aí? Acho que tá. Eu vi ele entrando. Tô aqui sim, viu? Oi! Temos um amigo em comum que está candidato a vereador e é cego, né? Candidato a vereador aqui em Fortaleza. Temos feito uma batalha grande para que ele adentre a Câmara dos Deputados. Opa! Câmara de Vereadores. Para que ele faça a luta dele lá dentro, que é uma luta dele, não, é uma luta nossa. É, o Pascoal Neto, que está sempre com a gente, né? Aí dizendo o slogan. Mas, enfim, é um amigo que vai travando uma luta e que não vai adentrar a política, que não adentra a política apenas pelo prestígio que se pode ter, mas porque tem um sonho. E é um grande sonho. E não só o Pascoal é candidato a vereador aqui em Fortaleza que tem deficiência, não. Nós temos outros colegas também. Mas eu falo daquele que é mais próximo de mim, né? Da minha realidade. E aí, gente, nós percebemos que só assim, a gente tentando, e olha que a gente escuta muita coisa sobre a questão de Pascoal, porque Pascoal é cego total. Ah, mas será que esse ceguinho vai conseguir fazer alguma coisa? E olha que fala assim, meu povo, ceguinho. Certo, Pedro? Eu já passo a palavra para Marcos, rapidinho. Você ainda coloca ceguinho e coloca, como o Pedro falou, não é por maldade, porque a cultura está muito enraizada. E é claro que esse cego consegue fazer muita coisa. Ele consegue fazer coisa sendo só um cidadão comum, não sendo realmente membro da política fortalezense. Então, assim, acaba que nós nos colocamos numa situação de muita luta mesmo, muita dificuldade, mas que tentamos constantemente buscar uma forma de participar desse diálogo enquanto voz. E não para que as outras pessoas falem pela gente, como a pessoa vice do Capitão Wagner coloca, e eu tenho certeza que não foi por maldade, mas é porque o costume é esse mesmo, coloca em sua propaganda eleitoral, né? Nós não precisamos que falem pela gente, né? Que falem pela pessoa com deficiência. Nós temos voz, nós temos capacidade, e, sobretudo, nós queremos. Queremos e queremos muito. Então, essa é a minha participação para vocês hoje. Agradeço com vocês, né? Hoje agradeço imensamente a chance de estar aqui mais uma vez. E passo a palavra agora para Pedro. Agradeço, Tânia. De fato, nosso tempo ele é limitado e encerra em 1 hora. Já voou essa hora. Começou 4h40, né? Então, nós não temos mais tempo. Mas, de um modo geral, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, e isso mostra a importância de termos mais outros espaços para discutir um pouco sobre isso. Experiência, vivências, né, que ensinam mais do que estudos sobre legislação, estudos sobre teoria, não que não sejam importantes, mas tentar se colocar no lugar do outro já é um começo para que a gente possa entender a magnitude da urgência de colocarmos esse tema em pauta, certo? Então, o trabalho que eu pretendo desenvolver juntamente com os alunos é justamente esse, né? Colocar na mesa tudo o que foi conquistado e verificar se, por exemplo, o município de Quixadá ele tem esse suporte, digamos assim, para atender a esse público, né? E nós sabemos que
seja em qualquer espaço, né, a política é sempre um espaço que as pessoas elas devem se interessar e ocupar. A gente escuta muito um discurso negativista, o discurso da corrupção. Para vocês terem uma ideia, esse discurso da corrupção, de se corromper por causa do sistema, é um problema da nossa democracia, é um problema das democracias, tá? E não é problema do Instituto, na verdade, são as pessoas que fazem a democracia, né? Então, um aluno me mandou um vídeo da China. Ele é partidário de um determinado segmento polarizado da discussão política. E aí ele me mandou um vídeo da China, né, mostrando, olha como a China é sólida e como as democracias como a norte-americana e a brasileira começam a se esfarelar por conta dessa história de respeito à diferença e à pluralidade, e como as economias, né, a economia chinesa e a russa estão crescendo enquanto a norte-americana está caindo, né? E a sugestão dele, né, é se transformar em algo parecido com a China, né? E isso ele é da extrema direita, certo? É um discurso da contradição, digamos assim. E o que eu digo, né, até como uma forma de estimulá-los à participação política, é que todo regime de Estado ele tem seu preço. Qual é o preço de uma ditadura? Restrição de liberdade, restrição da sua liberdade de pensar, de se locomover, da sua liberdade de crença. Qual é o preço que se paga por uma democracia? Lidar com as diferenças, aceitar a pluralidade, ter a oportunidade de criticar, né, e ser criticado. Então, todo regime tem, eu disse para ele, né, de forma bem simples, né, defendendo, é claro, o regime democrático. Todo regime tem o seu custo, né? Então, se você se identifica com o regime da China, né, da mesma forma como você me pede para ir para Cuba, eu sugiro que você visite a China, né, e fique na China, por exemplo, né? Vá para a China, para usar o termo pejorativo, né? E assim, esse contexto, tá, da pessoa com deficiência é justamente o espaço que deve ser buscado, não só por elas, mas por todas as pessoas que acreditam que podem mudar a realidade de outras pessoas, né? A gente sempre se pergunta, né, será que eu poderia fazer melhor? Será que eu poderia ajudar mais pessoas? Será que eu tenho uma bandeira que eu possa defender? E a política é essa oportunidade. Coisas boas tem, coisas ruins tem também, mas isso tem, os antagonismos é justamente o que move as pessoas. Eu estava falando para uma psicóloga, né, sobre os coaches, né, eu disse para elas, o ser humano, ele o medo é uma condição inarredável da condição humana, né? Então, tudo o que se nega em termos de medo, de frustração, todo o resto é mentira, né? Porque, de um modo geral, é disso que nós vivemos, de antagonismo, né? Mas sempre num comportamento de buscar ações que sejam moralmente corretas, que sejam éticas e que respeitem os valores democráticos, né? Esse é o contexto que eu quero, o recado que eu quero deixar para vocês. Então, é sim possível qualquer um de nós participarmos da vida política, seja ocupando os espaços das câmaras, das prefeituras, seja também participando ativamente pela luta dos direitos, né, que cada um considera ter. Então, a participação política da pessoa com deficiência é algo importantíssimo, porque
é uma porta que se abre para um debate que tem que ser, digamos assim, capitaneado por essas pessoas, e não por pessoas que acham que falam por elas, certo? Então, eu agradeço a todos a oportunidade, convido até o Marcos para uma outra oportunidade nós podemos conversar e expor a visão e a experiência que ele tem sobre políticas públicas, e, de um modo geral, agradecer a todos que ficaram até o final da nossa exposição. Agradeço a Tânia, aos meninos aqui do grupo, o Thiago, o Eric, né, que participam do nosso grupo de Constituição e Democracia, a Camila, que eu estou vendo pela foto, também foi a minha aluna, aos demais alunos de Constitucional também, o meu grande abraço, às pessoas que não são da Unicatólica, se sintam à vontade para participar dos nossos debates. É sempre muito, muito salutar a gente ter visões de fora, e a pandemia, olhando pelo copo meio cheio, nos oportuniza essa aproximação, né, esse conhecimento, essa troca de ideias. Então, se sintam à vontade para sempre participar, sempre nos procurar nas redes sociais, pelos canais institucionais da faculdade, para que a gente possa aí fortalecer laços. Que isso é o que a pesquisa, é o que o debate e o que a academia, de um modo geral, proporciona a todos. Tá? Então, muitíssimo obrigado. Agradeço mais uma vez a Sandra aí por organizar os trabalhos e estar aí serena nessa foto, né, belíssima, com esse verde atrás. Tá? Então, muito obrigado a todos e quase boa noite, boa tarde. Tenham uma excelente semana e cuidem-se, tudo bem? Então,